Pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso bate-papo. São 7h30, nós já estamos com 43 participantes. É um número bastante interessante para a gente, tá? Espero que a palestra de hoje de confiabilidade seja nota 1000, nem 10, porque temos dois colegas aqui participando que são pessoas de grande amizade, de grande carinho, e que são profissionais dedicados a essa área, já de longa data, né? E com muita experiência. Então, acho que o bate-papo de hoje, além de ser um encontro de profissionais, né? Que é uma coisa muito interessante, né? A gente está sempre presente aqui e trazendo novidades para vocês. É um encontro que a gente tem, pelo menos no início dos nossos cursos. A gente está indo para a terceira turma agora do Ex-Gaman, que é o curso de gestão avançada na engenharia de manutenção. E aí a gente faz alguns bate-papos. Dessa vez nós fizemos 6. A nossa aula está programada para ter início no dia 25 de março. Quem vai dar a aula inaugural lá vai ser o professor Lorival Gustavo Tavares, que está presente aqui com a gente. É um ilustre professor, pai de todos nós e professor de todos nós, né? Desde muitos anos atrás, tá certo? E é um guerreiro, é uma pessoa que participa assim, muito das atividades, tá? Só um minutinho aqui então, eu acredito que vai ser sucesso total. Vou passar a palavra para o Tiago, tá? O Tiago é um grande amigo meu. Deixa eu só desligar aqui o telefone, que tem sempre o atrasado que diz que não recebeu, mas recebeu o link, mas tudo bem, está ali, Tiago. Tiago, desejo que você faça uma excelente palestra. Você está com um parceiro aí que é o Willi, o Lindorf, que também é um grande colega, né? Participa do curso com a gente lá do Ex-Gaman, do C2. Então, que vocês sejam coroados de êxito aí. E eu vou passar para vocês se apresentarem enquanto eu vou ajudar um retardatário aqui. Um abraço. Boa palestra, tá? Boa noite, pessoal. Aos que eu não tive a oportunidade de conhecer, me chamo Tiago Dutra, sou engenheiro mecânico, tenho algumas especializações aí, na especialização em engenharia de manutenção, gestão empresarial, e mais alguns cursos ao longo da nossa vida. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar essa sala aí com nosso colega Willi, outro especialista na área de gestão de ativos, né? E espero que a gente tenha uma excelente noite aí de compartilhamento de informação, né, de conhecimento, que a gente possa trocar bastante. Acho que alguém está com o microfone aberto. Que a gente possa trocar bastante informação aí, que vocês possam participar, colocar suas dúvidas, suas perguntas. A gente tem o pessoal que está nos acompanhando aí fazendo a gestão do chat. E sempre que as perguntas forem pertinentes, a gente vai estar compartilhando com vocês, vai estar dividindo com vocês, né? Então, a gente espera que a gente tenha uma excelente noite. Certo? É isso, Willi. Isso aí, Thiago. Boa noite a todos. A gente saúda vocês aí, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo, nessa conversa sobre esse tema aí que a gente é apaixonado, até suspeito para falar, né? Vocês fiquem à vontade, quem quiser abrir a câmera, quem quiser perguntar, contribuir com a discussão, a ideia é ser um ambiente aqui bem aberto, né, a opiniões e debater com vocês. Então, como o Thiago já começou aí a se apresentar, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Willi Vendorf, eu sou engenheiro eletricista de formação. Também a gente tem algumas especializações, né? Eu tenho pós-graduação em geração e transmissão de energia, também pós-graduação em engenharia de manutenção. Sou consultor em engenharia de confiabilidade, certificado aí pelo programa Rede Consultor. Também sou certificado CAMA, né, assessor em gestão de ativos. Então, a gente vem bastante tempo já aí nessa estrada, tive a oportunidade de passar aí em vários setores da indústria, em óleo e gás, um pouco indústria, um pouco em óleo e gás, e atualmente trabalho no setor elétrico, né? Então, eu e o Thiago já se esbarramos também no mercado aí de trabalho também, nas estradas aí da vida. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso papo aí. Beleza. Pessoal, a gente vai começar então o bate-papo. Como eu falei, fiquem à vontade. Eu vou começar provocando já, como eu começo nas nossas aulas, né?
Eu e ele também somos professores da PUC, do ex-Gaman, né, que vocês devem ter visto, inclusive, pelo link. Eu vou começar aqui exatamente da forma como a gente começa a aula de confiabilidade, né? Vocês sabiam que a gente tem uma norma específica brasileira que fala a respeito de manutenção? A 5462. Muita gente, infelizmente, não conhece essa norma. É uma norma descritiva, uma norma que ela define, né, os termos de manutenção que devem ser utilizados no nosso dia a dia. E para quem tem oportunidade de ter acesso a essa norma, vai perceber que a gente usa alguns termos do nosso dia a dia, na prática, né, da atividade de manutenção, junto com o corpo técnico que está executando no dia a dia a intervenção no equipamento. Infelizmente, a gente usa alguns termos um pouco distorcidos, né? Quando a gente fala de falha, quando a gente fala de confiabilidade, quando a gente fala de pane, e a norma é importante para justamente determinar a forma como a gente deve se comunicar. Então, recomendo para vocês, começo já recomendando para vocês o acesso à norma 5462, 1994, da NBR, para que o entendimento seja o mesmo, né? E que a gente, a partir de agora, possa falar a mesma língua. E por que eu falo isso? Porque lá, né, na norma, a gente tem uma definição clássica da confiabilidade. Se vocês forem procurar num dos itens, no item 2, ela dá uma definição a respeito de confiabilidade. Eu vou trazê-la para vocês rapidamente aqui, do que eu me lembro, né, que é basicamente a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sobre as condições específicas durante um determinado intervalo de tempo. Então, basicamente, aquilo que você quer que o equipamento faça, o item, equipamento ativo, faça, né, com confiança, do jeito que você quer, no tempo que você precisa. É basicamente isso que a norma fala, né? Ela traduz a confiabilidade para a gente. E por que eu estou levantando o item da norma, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito sobre confiabilidade no nosso dia a dia, né? A gente precisa aumentar a confiabilidade do equipamento, eu preciso fazer com que meu equipamento ele seja confiável. Utilizando a língua portuguesa não está errado, né? Mas normativamente há um equívoco, né, com relação a isso, porque confiabilidade está intrinsecamente ligado ao projeto, né? Quando a gente fala do dia a dia, a gente vai para disponibilidade. Mas está valendo, né? Na prática, é o entendimento da coisa que você quer que seu equipamento funcione adequadamente, né? Desempenhe a função requerida no tempo que você precisa, sem que ocorra uma falha inesperada, nem sem que eu fale qualquer tipo de falha, na realidade, né? Ou que você tenha uma exigência excessiva de manutenção, além daquilo que está planejado, além daquilo que está programado, que você tem de expectativa. E aí, quando a gente fala de gestão de ativo, trazendo, né, a aplicação da confiabilidade para a gestão de ativo, o universo aumenta muito, aumenta demais, porque a gente já começa a falar de eficiência operacional, segurança, desempenho financeiro da unidade, a gente começa a falar, abre muito o leque de atividade quando a gente fala da confiabilidade aplicada à gestão de ativo. E a gestão de ativo, o Willi pode trazer uma definição até normativa, se for o caso, né, Willi? Daquilo que a gente entende pela 55 mil, não é isso? Sim, Thiago, a gestão de ativos, né, como norma, né, primeiro ela traz também essas definições. Eu acho importante fazer a questão do que é esse ativo, né? O ativo é um item, algo, uma entidade que tem valor real ou potencial para a organização, é isso que está lá na definição desse termo, né? E o valor, ele pode variar de acordo com a organização, né? Então, o que é valor para mim não é valor para você. Então, ela vai toda detalhando o que é esse valor e a necessidade desse valor estar alinhado com as expectativas das partes interessadas, né? De o que se espera daquele ativo, né? E a norma também vai percorrendo os conceitos de balanceamento entre custo, risco e desempenho, né? Voltado especificamente para o nosso caso aqui do ativo físico, né? Então, a maioria das empresas hoje são de capital intensivo, né? Onde o negócio depende muito fortemente aí dos ativos físicos. Então, esse balanceamento do custo, risco e desempenho, né? Observando essas oportunidades ao longo do ciclo de vida, é onde eu entendo, né, que a confiabilidade é um dos principais pilares de sustentação, né, de todo essa grande arcabouço de informações e requisitos que a norma recomenda você cumprir para ter uma gestão de ativos de excelência, né? Então, ela vai amarrar toda a parte de engenharia de confiabilidade
com viés de suportar o desempenho e o balanceamento de custo-risco, né? E a outra parte de liderança e cultura, né? Porque não adianta a gente só falar do ativo, mas não falar da gestão, né? E do engajamento das pessoas, né? Com processos e confiáveis e também dados confiáveis para poder suportar esses estudos, né? E como principal objetivos aí da gestão de ativos, a gente tem essa o quê? A maximização do valor ao longo de todo o ciclo de vida. Né, como você disse, né, é importante que a confiabilidade esteja presente em todas as etapas, né, do ciclo de vida, É, porque... Pode falar, Thiago. não, é exatamente essa linha, né? Quando a confiabilidade ela se aplica à gestão de ativos, a gente está falando justamente da necessidade de realizar a análise dos dados históricos, né, do desempenho desse ativo em específico, né, a identificação das falhas que, ao longo desse tempo operacional, né, se teve a oportunidade de observar, né, e aí entra justamente no que você comentou, Willy, na definição das estratégias da empresa. Não está ligado somente aos números, aos dados que você observou num determinado período de tempo, mas sim na estratégia da empresa, na estratégia daquele grupo de gestão de manutenção, na expectativa que se tem em relação a planejamento futuro, né? Toda a equipe de planejamento preventivo, preditivo, o que você tem, ou seja, está ligado direto à avaliação contínua do desempenho do ativo ao qual vai ser estudado, né? Exatamente nessa linha. Transcende a mera análise de planilhas, né? Está ligado também à cultura que é tocada na empresa, né? Que é a cultura que aquele grupo tem e o que precisa ser ajustado dentro dos processos de manutenção. É importante isso, Thiago, porque quando falar do desempenho do ativo físico é algo mais palpável da gente observar, até pela nossa experiência, né? Mas a questão do desempenho de processos também é muito importante, né? E a confiabilidade, ela entra nos dois modelos, né? Ela entra com esses dois grandes áreas, né? Que é a confiabilidade proativa e a confiabilidade, vamos chamar, reativa, né? Na confiabilidade proativa, a gente trabalha muito com essa questão de ter uma abordagem mais qualitativa com foco nos processos. A gente vai falar mais na frente aí do RCM, do FIMEA, só dando um spoiler, né, para a galera. Né? E a confiabilidade reativa no sentido de eu trabalhar de forma a considerar, né, todo esse histórico de dados dos meus ativos, né, para poder fazer as modelagens que vão suportar essa tomada de decisão, né, mapear tendências e me antecipar a esses eventos indesejados, né? Exatamente. Até com relação à proativa, né? Quando eu comentei a respeito da definição básica de confiabilidade que está ligada intrinsecamente ao projeto, né? Porque, na realidade, a engenharia de confiabilidade ela se concentra no projeto e no desenvolvimento de sistemas, né? De forma a proporcionar, né? A entregar um produto ou um serviço confiável. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Na prática, está muito relacionado às rotinas operacionais e ao resultado da empresa, né? Então, quando a gente ouve muito a respeito de engenharia de confiabilidade, no dia a dia, conversando com as pessoas, né? As pessoas elas vão para onde dói, né? Elas vão falar do que está acontecendo no seu dia a dia e como eu posso fazer para melhorar a confiabilidade do meu equipamento. Então, por isso que a gente precisa fazer essa analogia, mas ter conhecimento da informação básica, que é aquilo que está na norma, né? Em relação ao que a gente está trabalhando, em relação àquilo que a gente está definindo, né? E aí, para a gestão da empresa, né, para a gestão do negócio, a aplicação, a engenharia de confiabilidade, ela tem que estar, né, hoje em dia, para uma empresa sobreviver e ter sucesso, alcançar seus resultados, ela tem que estar ligada à gestão de ativos. Não adianta você fazer as coisas separadas porque não tem como, né? A gente precisa estar trabalhando os dois de forma conjunta para que o processo de decisão do gestor ele possa ter como base uma fonte de dados sólida, cálculos que vão te levar à credibilidade daquela decisão, né? E sim uma boa gestão do ativo, um aumento da perspectiva de vida do seu equipamento, né? Do ciclo de vida, das interferências que você tem, porque quando a gente interfere, né, no equipamento, quando a gente vai fazer a manutenção do equipamento, a gente pode entender que a gente está interferindo operacionalmente naquilo que ele tem de expectativa, mas que aconteça dentro daquilo
dentro daquilo que a gente tenha planejado. Isso é que é mais importante. E essa reflexão que você começou fazendo ter a língua portuguesa, mas ela é importante nessa questão do ciclo de vida, né, da geração de valor dentro de todo o ciclo de vida, né? Porque a gente, na prática, não tem essa questão do aumentar a confiabilidade, né? O que a gente está dizendo? Se o projeto é ruim, né, o máximo que você vai conseguir fazer é que o projeto funcione com 100% de confiabilidade no modo ruim, né? Mas então você não, se você fizer uma alteração baseada em confiabilidade, já é outro projeto. Então você já não tem aquele projeto. Então o português se mistura nesse sentido. Eu acho uma reflexão bem importante, né? E esse valor ao longo do ciclo de vida, voltado principalmente para a parte do desempenho, vai impactar totalmente na questão de ter uma métrica. A engenharia de confiabilidade é essa métrica que pode fazer a gente observar se realmente meu ativo está gerando valor em todas as disciplinas, né? Seja em tempo de inatividade, de paradas de produção, né? De questões de segurança também, né? De redução de risco, de acidente, que vai contribuir com a eficiência operacional como um todo, né? Tanto do negócio, onde o ativo está inserido, quanto da organização em si, né? Então, Exatamente. a engenharia de confiabilidade vem com essas ferramentas, né, para fornecer que você consiga atingir essa excelência operacional para atingir um dos fundamentos, né, da gestão de ativos. Muita gente confunde os fundamentos da gestão de ativos com a questão do balanceamento do custo, risco e desempenho, mas um dos fundamentos, até pela norma ISO 55000, né, acabei não citando a norma, né, o conjunto de normas que definem aí uma estratégia para a implementação do sistema de gestão de ativos, é o conjunto de normas da ISO 55001, 01 e 02, né? São 3 normas, cada um com a sua particularidade, e lá ela diz a questão da garantia, né? Garantir que os ativos cumpram com o seu propósito requerido, né? Então, a engenharia de confiabilidade entra com essas ferramentas para poder realmente ter esse olhar para a função do equipamento, né? Então, procurada função para quem trabalha com a confiabilidade, né? E Se a gente falando dos Falei, William, falei. Não, ia falar também dos exemplos desativos, né? Acho que a gente tem pessoas aqui de diversos setores, né? Pelo que a gente viu aqui na lista de inscritos, de setores da indústria, hospitalar, facilities, né? Então a gente tem ativos que precisam de alta confiabilidade, independente de onde estão, né? A gente tem aí pessoas da aviação aqui também presente, né? Pessoal hospitalar, né? Equipamentos médicos, que vão exigir aí uma série de particularidades para poder ter essa confiabilidade, até para se tratar de vida humana, de grandes regiões, de repente, sem energia. A gente puder explorar um pouquinho, né, Thiago, alguns exemplos aí desses cenários onde a confiabilidade não é nem questão de ser opcional, né? Ela é obrigatória, né? Um pré-requisito. Exatamente. Tem um ponto que você comentou que é extremamente importante, né? Eu já comentei alguma coisa a respeito, né? A gente falando de algumas ferramentas que estão diretamente ligadas à gestão de ativo, da confiabilidade, a gente fala do LCC, do cálculo do ciclo de vida do ativo, né? Ou seja, a gente coloca ele para operar e até quando ele está te entregando efetivamente aquilo que você tem de expectativa, né? Isso está intrinsecamente ligado à decisão do gestor, né? Do investimento de um novo equipamento, da continuidade, da manutenção naquele equipamento, né? Do quanto ele vai colocar, né, investir naquele equipamento de manutenção, e aí a gente está falando de preventiva, preditiva, né, qual nível de preditiva e preventiva você precisa inserir aquele equipamento. Então, isso está direto. A gente está falando de confiabilidade, né, e está diretamente ligado à gestão do ativo físico e do negócio, né? Porque se a gente for pensar num equipamento médico, por exemplo, né, um tomógrafo, um equipamento de ressonância magnética, em que você tem ali uma série de preventivas previstas, né, preditivas, até quando esse equipamento ele vai estar entregando o que eu preciso de resultado para o médico, que precisa fazer uma boa leitura, que precisa ter imagens de qualidade para conseguir realizar seu diagnóstico. Então, assim, é preciso que o gestor de manutenção tenha ciência da importância, né, de fazer o link entre a sua atividade e a entrega final, né, a qual a empresa se propõe. Então, assim, infelizmente, a gente tem muitos colegas
que participam da manutenção em si não estão motivados o suficiente, né? Ou então, de alguma forma, se desvalorizam, meus queridos, a manutenção é extremamente importante para o negócio. A gestão da manutenção está particularmente ligada ao resultado da empresa, ao resultado do negócio, né? E aí a gente entra diretamente na gestão de ativo. Se você entrega um equipamento que está respondendo dentro daquilo que se tem de expectativa de confiabilidade para aquele equipamento, você está entregando o que o gestor precisa, né? Está entregando o que a empresa precisa, o que o negócio precisa, o que o resultado precisa. Você vai alcançar os resultados. A empresa só tem condição de alcançar os resultados se ela tiver o equipamento disponível. Não tem como, né? Ou ele comentou de alguns exemplos, né? Eu falei da área médica do tomógrafo, e aí de sistemas de energia, inclusive a área de especialidade do Willi, né? Sistema de energia em que você tem áreas isoladas, ou como trazendo de novo para a área médica, né? O atendimento a hospitais, né? Clínicas que fazem uma série de exames críticos, né? Também a área militar, você imagina, né? Hoje, infelizmente, a gente está vivendo alguns momentos complicados aí no mundo, mas você imagina o nível de confiabilidade que você precisa também de equipamentos da área militar. Telecomunicações, hoje em dia, né? Hoje em dia, tudo é internet, tudo está ligado, né? Hoje a gente está, de certa forma, está conectado o tempo inteiro, e há sistemas em que a gente precisa estar conectado de forma global. Você imagina você perder, ou você não ter redundâncias, você não ter confiabilidade, não ter disponibilidade de equipamentos que fazem esse tipo de conexão, né? Ou então até alguns mais críticos que estão ligados à nossa família, ao nosso dia a dia, o pessoal da indústria de alimentos, né? Que estão produzindo ali, estão mexendo com algo que vai ser vai no âmago da família, né? O produto que vai chegar na boca do seu filho. Você imagina você, como a gente vê de vez em quando na internet, né? Infelizmente, alguns vídeos mostrando abrindo uma Coca-Cola e tem um parafuso dentro, tem uma peça dentro, então um certo alimento que tem preparo que está fora de especificação. Gente, assim, a gente tem que ter noção, nós, homens e mulheres de manutenção, a gente tem que ter noção que a nossa atividade ela é extremamente importante para o trabalho, ela é extremamente importante para o negócio, ela está intrinsecamente ligada ao resultado do negócio. E uma falha nossa, por menor que seja, ela pode trazer um resultado negativo para o negócio da empresa, pode trazer um resultado negativo à imagem da empresa, dependendo da área que você esteja atuando. E é isso que a gente precisa se preocupar todo dia para fazer o nosso trabalho, né? E aí trabalhar com confiabilidade, né? Olhar os seus ativos com carinho é muito importante, né? Fala aí, Will. E eu acho, Thiago, também, né, que um ponto crucial é não. Você falou muito bem aí dos setores, mas não a questão de observar somente o ativo e sim o contexto operacional que ele está inserido, né? Eu gosto muito em confiabilidade, né? O exemplo da lâmpada, né? A gente tem um conceito de lâmpada, né? A gente aplica principalmente nele a lâmpada de forma isolada, é o que a gente chama de run to failure, né? Ou seja, opere até falhar. Não vale a pena eu ter a manutenção. Beleza. Se for a lâmpada aqui do escritório, o máximo que vai acontecer é ficar escura aqui, né? E vocês não me enxergarem, né? Mas imagina uma lâmpada de um centro cirúrgico, né? Que está com um paciente lá em cirurgia, então essa lâmpada passa a ter outro tipo de olhar, né? Então, Exatamente. o contexto operacional que o equipamento está inserido, independente da natureza do equipamento, também é muito importante para se observar a questão da confiabilidade, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa recente de um artigo que eu li, né, sobre dados concretos de pesquisas de empresa que aplicam a confiabilidade, né, com foco em elevar o patamar da eficiência operacional, né? Você tem empresas atingindo aí 75% de redução da quantidade de planos de manutenção, né? Você consegue ter planos de manutenção mais efetivos. Eu estou trazendo assim a título de big numbers mesmo, né? Empresas que conseguem aí 20% de redução de custo anual de manutenção, 30% de redução nos custos anuais de sobressalentes, tendo sobressalentes realmente otimizados, nem de mais nem de menos, né? Seguindo as métricas de projetar sobressalentes baseado em confiabilidade. E uma questão também que pouco se fala, que é a redução de seguros, né? Redução do custo de seguros, né? O Thiago falou muito bem também
muitas empresas que têm o ativo físico impactando direto na sua imagem, né? A gente trabalha em empresas aí de capital aberto, né? Empresas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, então um resultado negativo do negócio, ele tem impacto direto na ação da empresa, né? E para a sociedade como um todo, né? A gente, quando fala de setor elétrico, vou puxar aqui a brasa para minha sardinha, o Thiago, mas a gente está falando de minutos e segundos de disponibilidade, né? A gente trabalha com disponibilidade de 99,95% no ano, né? E a gente tem, por ser um setor regulado também, a questão de a cada minuto você tem um fator de desconto chamado K, lá de multiplicação de descontos da parcela variável da tua receita, que na prática é um desconto de receita que varia por minuto, né? Então, cada minuto vale quando a gente fala de confiabilidade e disponibilidade de ativos críticos, né? Então, acho que isso é muito Realmente. importante a gente olhar aí. Não, perfeito. Eu vou pegar o gancho do seu exemplo e vou trazer um outro exemplo bastante similar em relação à lâmpada, né? E isso está ligado à experiência de um amigo que eu tenho, que também é engenheiro, trabalha na área de engenharia de manutenção, e ele compartilhou esse exemplo comigo. Você falou de lâmpada em centro cirúrgico. Qual o nível de intervenção que a gente determina numa lâmpada, né? Em geral, a gente fazendo uma análise simples, né, exatamente do jeito que você comentou, deixa ela falhar. No centro cirúrgico, você vai precisar de algum tipo de preventivo. Você vai precisar de algum tipo de talvez, preditivo, não sei o nível, né, que você tenha. Mas, trazendo um exemplo aqui de algo menos crítico, né, menos severo, mas tão crítico quanto, esse colega ele trabalhava numa empresa em que adquiria lâmpadas para cenografia, né? E as lâmpadas são muito caras, são importadas, são muito caras. E as lâmpadas estavam queimando de forma recorrente. E eles tratavam a manutenção dessa lâmpada de forma simples, né? Queimou, troca, exatamente dando a mesma importância de uma lâmpada normal. E aí, quando ele foi fazer um estudo de confiabilidade a respeito daquela lâmpada, né, tentando fazer uma análise de falha mais detalhada do porquê, já que os custos eram muito altos da substituição, fora a perda de tempo da parada, né, da gravação, porque você agora não tem mais a iluminação suficiente e tal, se identificou que os pontos onde as lâmpadas estavam sujeitas a um acúmulo de poeira bastante significativo. E o que acontecia? Né, um determinado a parte superior da lâmpada acumulava poeira, ela superaquecia, quando ela superaquecia, queimava. Então, essa simples análise de falha, né, da falha que estava acontecendo com uma lâmpada que era extremamente importante, fez com que fizesse uma preventiva de limpeza da lâmpada. Simples. E aí, simplesmente, as lâmpadas pararam de queimar. Então, trazendo para um exemplo, né, que parece simples, está no nosso dia a dia, né, mas tem importância e está ligado diretamente à análise da falha. E aí, quando a gente fala de análise de falha, a gente fala de confiabilidade, né? E quando a gente fala do resultado que trouxe, né, a gente está falando da gestão de ativo, da gestão do estoque desse equipamento, né, dos custos que vão estar ali. Então, diretamente, através da análise de falha, né, e a gestão adequada daquele equipamento, você teve redução de custo, você teve aumento de eficiência, você teve a segurança dos trabalhadores que efetivamente estavam ali, né? Porque uma lâmpada daquela estourava, você podia acertar alguém, podia causar algum tipo de acidente, né? E teve a satisfação daquele que, de certa forma, estava exigindo o trabalho, que era lá o diretor e a sua equipe. Então, assim, percebam que, num exemplo muito simples da lâmpada, como levantado pelo Willy, né? Do centro cirúrgico, que é altamente crítico, né? A gente está falando de vidas, né? Mas trazendo agora para algo menos severo, a gente está no nosso dia a dia, né? Esse colega era engenheiro de uma emissora de TV, né? E trabalhou diretamente, fez um trabalho de confiabilidade ligado à gestão dos ativos e alcançou resultado. E aí, com isso, né, ele pôde melhorar a entrega da equipe de manutenção, né? Por isso que eu citei, gente, e cito, faço propaganda direto. Manutenção não é custo, manutenção é investimento. Tomem isso para si. Manutenção não é custo, manutenção é investimento. Se a gente investir em manutenção, aumentar o número de estudos de confiabilidade, aumentar o número de estudos relacionados à engenharia de confiabilidade, engenharia de manutenção, a gente vai estar trabalhando dentro daquilo que exige a norma de gestão de ativos e vai estar entregando resultado. Isso é que é importante.
Thiago, assim, a gente é muito importante a gente repetir isso como um mantra, porque as pessoas que estão aqui nessa sala, né, viram representantes, né, e ajudam a gente a disseminar isso, né? A gente vive muito tempo com esse conceito de manutenção ser custo. Acho que muitas empresas já evoluíram hoje e enxergam realmente como uma estratégica, né? A parte estratégica tem a manutenção como uma das suas ferramentas e a confiabilidade suportando ainda mais, né? Porque o cenário típico de OEM, né, Thiago, é isso que você falou aí muito bem, né? Aquele plano de manutenção baseado naquela receita de bolo do fabricante, né? A gente tem aí muita questão ainda de intuição, feeling dos profissionais, né? Ou até algo baseado em janelas programadas ali de receita de bolo mesmo, né? Eu costumo dizer que o fabricante pode conhecer muito do equipamento, mas aquela bomba lá 02504, quem conhece mais é a gente mesmo, né? Que está ali com ela durante o dia, né? Ela conhece a série, né? Mas aquele indivíduo CPF ali, né? A gente já conhece ela e consegue, através de análise de confiabilidade, fazer o que é melhor para ela, dar um diagnóstico melhor para aquilo, né? E vai impactar direto esses planos, muitas vezes inchados, né? Em dimensionamentos de equipes, né? Muito grandes Exatamente. para poder fazer aquilo, né? Então, e você acaba também criando a ilusão de aversão ao risco, né? Até nos gestores, porque você pensa, caramba, muita manutenção é muita segurança, né? Quanto mais manutenção, mais segurança operacional eu tenho. E a gente sabe que isso não é uma relação direta, né, Thiago? Exatamente, exatamente, Willy. Perfeita colocação. Assim, a gente tem que trazer para o contexto real também, né? A gente entende que quando a gente trabalha numa empresa muito grande, né, quando a gente trabalha numa empresa que tem um sistema de gestão de manutenção, né, um sistema de gestão de ativos, tem um SAP da vida, tem um programa dessa natureza, a gente imagina que se tem uma infraestrutura para fazer gestão da manutenção que vai te dar um suporte de análise de dados, né? Ou pelo menos que você tenha um banco de dados para poder fazer a melhoria contínua dos seus processos, né? Não é a realidade, infelizmente, de todas as empresas, né? E muito provavelmente não é a realidade dos colegas que estão aqui. Mas a gente pode fazer o básico, né? A gente tem que sair da inércia, né? Como gestor de manutenção. Então, assim, o que o Willi falou, quando a gente começa, quando a gente starta o processo, né, um processo, seja ele de qual área for, a gente compreende, entende que as recomendações de manutenção sejam aquelas determinadas pelo fabricante. Beleza, a gente parte com um plano de manutenção conforme manual, seguindo o manual ali, porque de fato a gente não tem o conhecimento, não tem o histórico, não tem o dia a dia daqueles equipamentos, daquele processo como um todo. Então a gente pode partir, a gente deve partir seguindo aquilo que recomenda o fabricante, até por conta muito das garantias, né, fornecidas para ele. Beleza. A partir do momento que você parte isso, é preciso, nós, gestores de manutenção, é preciso entender que a gente precisa construir um histórico de dados, seja ele qual for e como for. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de eu não ter um software de gestão não me impede de fazer, de criar um banco de dados, seja numa planilha Excel, da forma mais simples possível, mas que vai te trazer a oportunidade de fazer um estudo futuro, exatamente na linha do que o Willi comentou, de se a quantidade de manutenção que eu estou fazendo é suficiente, não é suficiente, se o tipo de atividade que eu estou executando ela está sugerindo algum impacto no equipamento, porque, de novo, vou repetir algo que eu já comentei, quando o técnico de manutenção vai lá e realiza a intervenção no equipamento, ele também está levando a possibilidade de impor ao equipamento uma falha. Então, a gente precisa estar analisando, né, também os nossos processos de manutenção, o processo de atividade de manutenção. Tudo isso está dentro existem, né, uma série de ferramentas dentro de confiabilidade que te levam a esse resultado. Então, a gente precisa formar esse banco de dados e, a partir desse banco de dados, se dobrar novamente ao estudo das atividades que estão sendo executadas de manutenção. Né? Será que essa quantidade de manutenção ela está excessiva? Né? Será que ela está menor? Quando a gente fala de RCM e pega o histórico, o RCM começa exatamente assim. Né? A primeira tomada de decisão em cima de estudos de RCM vamos aumentar a manutenção. Só que aumentar a manutenção não quer dizer que vai melhorar o seu resultado. Muito pelo contrário, você pode estar impactando, né, muito mais o seu processo,
está trazendo um nível de interrupção maior, um tempo de inatividade dos seus processos e equipamentos maior, e você pode estar inserindo no equipamento uma falha. Então, nem sempre aumentar a quantidade de manutenção será o melhor resultado. Eu diria, eu acho que eu fui até demais aqui, nem sempre não. Praticamente 100% das vezes que você vai aumentar a manutenção, você está levando mais problema para o equipamento. Principalmente quando é no sentimento, no feeling. Não que o sentimento, o conhecimento, né, histórico, né, daquelas pessoas que estão atuando ali, não tenha valor. Não, muito pelo contrário. Quando a gente faz um FEMEA, o conhecimento dessa pessoa é extremamente importante, vai agregar muito na análise de falha futura, inclusive, dos equipamentos. Não é que não tenha valor, mas basear a sua decisão em dados consolidados é extremamente importante. Então, independente da área que você esteja atuando, eu digo para você, forme um banco de dados da melhor forma que lhe for possível. Se hoje você tem um software de gestão, ótimo, utilize o banco de dados que esse software está disponibilizando. Se você não tem, crie uma planilha, dê uma instrução básica para o seu técnico para preencher um arquivinho, um papel que seja com informações básicas, você padroniza daquilo que você imagina que você tenha de perspectiva de falha, de acontecimentos para o seu sistema. E, a partir disso, você começa a montar seu banco de dados. Eu sempre falo nas aulas, vamos partir, a gente não pode ficar parado. A gente tem que sair do zero, tem que sair da inércia, né? Nem que seja através de uma planilha Excel e meia dúzia de papel de pão. Independente do nível de recurso que você tenha, você tem como aplicar a confiabilidade. Tem como aplicar. Tem como fazer um estudo inicial, básico de confiabilidade, né? Eu já comecei a falar de RCM, aqui a gente vai falar um pouquinho mais à frente de RCM, mas assim, quando você aplica o RCM, vou me antecipar, aliás, o RCM é uma ferramenta, né? Que ela é tão boa que os resultados entregues para ela num tempo curto, eles geram um impacto direto no negócio. A gente vai falar um pouco mais à frente de RCM. Não vou me antecipar, não. Vamos seguir, né, William? Eu acho me que antecipando, não, mas é isso mesmo. A gente é empolgado com o assunto, né? Até vendo as contribuições aqui do chat, eu acho que vale a pena a gente explorar, né? Quando a gente fala de... eu tenho um colega que comentou aqui, não consegui ver o nome, né? Mas em relação à recomendação do fabricante, não é que a gente tem que se opor à recomendação do fabricante. A recomendação do fabricante é um ponto de partida, como realmente o Thiago disse, mas não é algo escrito na pedra, né? Não é algo que não muda, né? Então, você conseguir adaptar a sua realidade operacional, né, é o que faz a confiabilidade entrar com esse aporte em realmente ter aquele ativo. Quando o fabricante fabrica uma bomba, que foi o exemplo que eu dei, né, voltando nele, ele fabrica a bomba para água, né, e ele não entra muito no contexto operacional daquela bomba. Muitos fabricantes não entram, né? Ele vê ali uma vazão, ele vê ali uma... Né, Thiago? Exatamente. Qual é a água? Ok, é o fluido, água, né, H2O, que está cheio de produto químico para manter, que está quebrando a dureza, que está impuro, que não está limpo. Então, a condição estabelecida em projeto, ela é linda, gente. A condição de projeto é a perfeita, né? Um dado de confiabilidade estabelecido em projeto é o perfeito, é a condição perfeita, né? Mas não é a nossa realidade. Quando a gente parte, como eu comentei, né, é importante você utilizar o dado do fabricante para você partir do zero, até por conta das garantias oferecidas. Acabou a garantia, caso tenha, né, um contrato de garantia, acabou a garantia, você, engenheiro de manutenção, você tem que mergulhar nos dados e entender se aquele nível de intervenção que está se propondo é o suficiente ou é o mais eficiente para o negócio, né? Assim, o Willy colocou muito bem, as condições às quais os equipamentos ativos estão expostos, só você tem conhecimento, né? Só você sabe, né? Às vezes o ambiente é agressivo demais, e aí você não consegue entender por que está quebrando muito, já que você está executando a manutenção conforme manda o manual. Mas é justamente por conta disso, porque o manual está prevendo a condição ótima de utilização. E a gente sabe que essa não é a realidade, né, Willy? Perfeito, Thiago. O colega aqui, Douglas Mairin, que colocou muito bem, né? O fabricante conhece do seu produto, o cliente conhece do seu processo, né? Perfeito, e é verdade. Douglas, exatamente. Excelente contribuição, Douglas. E a gente pode explorar ainda a confiabilidade
aplicada ao desenvolvimento de produto, né? Que é a confiabilidade realmente desses fabricantes. O que um fabricante de excelência que utiliza a confiabilidade né, na etapa de projeto, desde a fase conceitual do projeto, pode utilizar como ferramenta. Como eu falei, a gente está falando de confiabilidade aplicada a toda a etapa do ciclo de vida. Só que a gente é OEM, né? É manutenção, né? Então a gente muitas vezes não tem contato com essa outra parte, né? Na fase conceitual, o que a gente faz? A gente define a especificação de confiabilidade que esse produto deve ter, inclusive considerando o tempo de garantia. Foi o nosso colega falou, caramba, se eu não cumprir o plano de manutenção do fabricante, né, eu não tenho a garantia, mas a garantia é dimensionada também baseada em confiabilidade. Exatamente, Né? exatamente. Então a gente se prioriza aí nessa etapa teste dos itens críticos para fazer os testes de confiabilidade, a gente define essa relação justamente que o Thiago falou, confiabilidade versus a condição de uso do cliente. Então o fabricante ele não vai amarrar a confiabilidade para qualquer contexto operacional, ele amarra para um contexto de uso quase que ideal ali, um contexto de uso médio, mas esse contexto operacional é um ambiente agressivo, é um ambiente corrosivo. Já tive casos aí de colega que uma bomba, né, que é o exemplo que a gente está usando para não fugir muito, né? A bomba pode ser perfeita, mas se ela está numa central de água gelada de um hospital, o nível de ruído dela pode não estar adequado. Então, Exatamente, ela está exatamente. com vazão, ela está com motor perfeito, ventilação, mas o ruído dela ela está atrapalhando ali o ambiente de hospitalar, né? E na fase de projeto, a gente trabalha realmente com a confiabilidade no nível de componentes, né? Buscando ali os requisitos de confiabilidade para os fornecedores, inclusive, que é importante, né? Eu tenho que especificar confiabilidade do cara que vai me fornecer o material para eu fabricar esse produto. Exatamente. Né? Se a gente aumenta a dimensão do produto, do ativo, o Willi, a gente tem algumas situações que acontecem em rotina de empresas, que é o teste de aceitação performance, né? Que é o TAP. Né? Em alguns casos acontece. Quando normalmente um processo ou um equipamento muito grande, muito caro, ele passa pelo TAP, ao qual vai estabelecer as novas rotinas previstas para ele. Né? Então, você adquire o equipamento é entregue, é instalado, coloca para funcionar e o fabricante vem, acompanha a operação daquele equipamento durante um tempo e determina, né, faz novas determinações em relação àquele equipamento. Eu já tive a oportunidade de acompanhar equipamentos com essa característica. Então, assim, no manual está dizendo uma coisa, quando o fabricante veio e entregou e fez o teste de aceitação e performance junto com a empresa, houve uma série de mudanças naquilo que se tinha de previsão, justamente por causa do ambiente ao qual o equipamento estava exposto. Né? É perfeita a sua colocação do nível de vibração ou do ruído, porque são itens que passam muito batido no nosso dia a dia. Né? E aí, fazendo o link da confiabilidade, da gestão do ativo da manutenção e ligando a gestão do negócio, né? Vamos lá. Você falou de ruído, Willi, né? Willi, você falou de ruído e vibração, né, Willi? Quando a Sim. gente tem operador, quando a gente tem técnico de manutenção, a gente tem que ter, esses caras têm que ter EPI para trabalhar, e o EPI dele tem que estar adequado. Se você tem um equipamento, você simplesmente faz a substituição do equipamento, ao qual ele gera um nível de ruído, vibração maior que o EPI que a empresa está fornecendo, olha o problema futuro aí, relacionado a trabalhista, né? A ações trabalhistas. Então, assim, de novo, toda ação da manutenção, ela está ligada ao resultado da empresa, ela está ligada ao resultado do negócio. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado no nosso dia a dia. Né? Uma simples substituição de bomba pode te trazer muito problema. Ainda falando dessa questão da confiabilidade no desenvolvimento do produto, que vai impactar lá na frente do OEM, né? Nessa etapa de desenvolvimento é que entra os testes qualitativos, quantitativos. A gente tem aí, ficou muito famoso no YouTube esses testes de indústria, aquele programa Caçadores de Mitos faziam muitos testes desses, testes de tortura, testes de durabilidade ali, que você vai realmente chegando até o ponto de destruição, né? O ensaio ali chegando ao ponto de destruição do ativo, e o ensaio também de vida acelerada, né? Acho que é uma modelagem que a gente utiliza, análise de dado de vida, para acelerar essa vida do ativo sem ele estar em operação, para também conseguir projetar essas condições. O Almeida quer falar, Almeida? Eu gostaria, desculpa interromper, Por favor. mas eu vi aqui o chat, aqui algumas perguntas e algumas colocações, entendeu?
Everton falou uma forma interessante aqui, seguindo a padronização. O Rafael falou da parte que não entendeu direito, não seguir as recomendações do fabricante. E eu só queria pontuar o seguinte: talvez a forma com que a gente tenha verbalizado tenha gerado essas dúvidas todas aí. Mas, na verdade, na sequência da palestra agora, eles mais ou menos voltaram e tentaram pontuar o que eles estavam dizendo com isso aí. Então, Lorival Tavares está na sala, e lá em 95, um pouquinho antes de 95, no escola Lorival, eu já aprendia que todas as manutenções elas são importantes. Por isso existe um mix de manutenção que você deve adotar. E a prerrogativa número 1 chama-se manutenção baseada em condição, que é isso que vocês estão tentando passar agora, nessa segunda fase desse conceito, né? E, o Rafael, não é abandonar o que o fabricante coloca, tá? É simplesmente avaliar o que ele colocou e como colocou dentro de um contexto, entendendo que existem variabilidades que são inerentes ao local onde está aquele equipamento, né? A atmosfera, se ela é muito agressiva ou não. Eu trabalhei numa empresa que era próximo ali do mangue, e tinha lá uma antiga fábrica de um cortiço, né? uma indústria de couro, que trabalhava o couro, e eles jogaram ali no Canal do Cunha e ali na Baía de Guanabara, principalmente Olaria, Penha, né? É o curtume. É uma quantidade incrível de produtos químicos extremamente tóxicos. E isso foi tão grave que anos depois, acho que em 2011, 2008, por aí, foi feito um tratamento na UFRJ, nesse Canal do Cunha, aonde foi tirado, até foi o pessoal da Araújo Abreu, não, da Queiroz Galvão, tirou essa lama do fundo ali do Canal do Cunha e fez uns bolsões onde essa lama foi colocada junto de um produto químico que formou um bolsão inerte, né? com um produto à base de plástico, poliuretano, esse negócio todo, e aquilo ali vai ficar ali armazenado durante, acho que 50 anos, alguma coisa assim, para só depois ser retirado dali, descartado, entendeu? Então, fizeram uma barreira lá. Hoje você passa lá, você vê lá uma barreira. Então, assim, o que eu estou tentando dizer é que eles já completaram, só vou completar a ideia, é que você, diante de todas essas variabilidades que existem na empresa, diante da sua equipe técnica, você tem que sair da caixinha e pensar, né? Então, o fabricante ele tem uma série de quesitos dele, de garantia do produto dele, né? Ele não quer que aquela peça dele, aquele componente falhe, então ele vai fazer os tempos de substituição das peças de uma determinada forma. E nós temos que ser os engenheiros que vamos olhar aonde nosso equipamento está instalado, vamos gerar as planilhas de histórico de cada equipamento e vamos lá testando a coisa. Então, temos que testar, né? Fazer o que está no manual não é fazer engenharia de manutenção, é seguir o mestre, seguir o roteiro. O que é engenharia de manutenção é você explorar todas essas informações que existem da sua equipe, inclusive, né? O Lorival dava um exemplo na aula dele, que a pessoa passava pelas máquinas e passava a mão na máquina. E aí, de repente, você olhar para aquele cara, por que aquele cara está passando a mão na máquina? Ele é maluco? Não. Ele está vendo a temperatura, ele está vendo se a máquina está vibrando ou não. E, em função daquelas condições que nós temos, ele atribuía lá uma atividade de manutenção, né? Nelson Cabral também, no último bate-papo, falou alguma coisa assim de um cara que era um técnico que eles tinham, que era o cara mais lento, mas era o cara que tinha mais assertividade na planta, né? Porque ele cara que era observador. Então, o pesquisador, naturalmente, ele tem que ser um bom observador, porque é na observação, é na diferença, é na variabilidade que você vai ter a solução dos seus problemas. E, quando a gente fala agora de confiabilidade e gestão de ativos, eles estão se referindo a essas normas todas aí, é porque, realmente, para você fazer a coisa acontecer, você tem que tentar botar o seu diferencial naquele trabalho. Você tem que buscar a sua equipe e botar esse diferencial da sua equipe no trabalho.
que quem realmente sabe é quem faz, está entendendo? É quem está lá na planta, quem está acompanhando, né? É a observação, por exemplo, do centro cirúrgico, o problema lá da lâmpada, né? Do cenário, que acumulava poeira e outras coisas tantas que vai, né? E, gente, olha só, eu trabalhei no hospital há muitos anos, a Aldenir também está aí, trabalha tem muitos anos também. Às vezes a gente bota o hospital como um cenário muito especial, mas a manutenção acontece, infelizmente, igual a todas as outras empresas, tá? Não necessariamente você vai encontrar num lugar que tem filtro, tem que ter um filtro absoluto para evitar a contaminação do ambiente, no ar-condicionado, você vai encontrar o filtro absoluto. Às vezes você vai encontrar aquele filtrozinho Xing Ling, que não deveria ser colocado nem na nossa casa, né? Mas você tem, é o contexto daquela empresa, às vezes é um problema de desconhecimento da própria equipe que está lá. E é por isso que a gente tem que falar em confiabilidade, é por isso que a gente tem que falar em gestão de dinheiro, para as pessoas acordarem sobre esse contexto todo. O pessoal, desculpa eu ter interrompido, o Rafael está querendo perguntar um negocinho ali. Está com a mão levantada, o Rafael. Fala aí. Oi, Rafael. Pode falar. Ah, tá. Agora eu consegui desmutar. Não, Carlos, te agradeço aí pela contribuição. Na verdade, a minha observação ali não foi no sentido de que eu não tinha entendido, mas te agradeço, foi só comentando a respeito do que nós tínhamos sido abordados ali pelo colega, que ele entendeu que o Tiago não recomendaria ou 100%, seguir 100% o plano dos fabricantes. Não, de Então, eu forma coloquei... alguma, por favor. Isso, Então, eu coloquei ali, não entendi que ele, o Tiago, tenha recomendado não utilizar as recomendações do fabricante. Foi só isso, foi só um comentário Mas foi bom que sobre abriu o uma bela comentário de discussão. cima de um colega, entendeu? Tá bom. Foi bom que ficou bem claro, né? Na verdade, eu tinha Exatamente. entendido isso, o nosso colega José tinha pontuado, caramba, se eu não uso a recomendação do fabricante, eu estou assumindo a responsabilidade do ativo, né? Então, isso não pode gerar grandes transtornos e tal. Aí o Rafael comentou embaixo, cara, não entendi que ele tenha dito para não utilizar. Aí a gente Exato. Voltou e explicou, mas eu acho que Exatamente. Não ambas é as que não tenha que contribuições... usar, né? Isso aí. Nós somos os donos do ativo, né? E enquanto a Isso. gente tiver um contrato, uma limitação, a gente vai usar 100% daquilo que o fabricante está dizendo. Mas a hora que acabar essa garantia, nós, engenheiros, temos que mergulhar e estudar o equipamento, né? Ver se aquilo é o suficiente, né? Para atender, porque nós estamos entrando numa nova vida do equipamento, um novo ciclo de vida do equipamento, que é o pós-garantia, né? E aí, sim, é o pós-atividades previstas de manutenção. Mas legal. É interessante isso mesmo, ter essa diferença no entendimento para que a gente possa fazer o alinhamento. O Roberto colocou aí, Roberto já até se antecipou, não é isso? Já falou tudo. Já falou tudo. Eu ia dizer para o Roberto o seguinte, que o já Thiago... está falando de RCM, Roberto. Roberto já está falando de RCM. Roberto, o Thiago, ele é autor de um livro chamado Estratégia de Manutenção, que ele elabora toda uma metodologia de trabalho que vem desde a parte de entender a gestão por processo, mapeamento de processo, matriz CIPORC e outras ferramentas de criticidade, de GUT. Foi um trabalho belíssimo que a gente fez na Bayer, que virou um livro. E o resultado de 1.480 pontos de melhorias em processos classe A da Bayer Belfor Roxo saiu exatamente desse estudo que o Thiago promoveu na Bayer. Tá? Então, está muito alinhado com o que você está falando. A gente acredita muito nessa metodologia, que vem desde o 5S até chegar no Lean. Você passa 5S, ergonomia, TPM, gestão de processo, tudo que você pode imaginar. Então, assim, o caminho, a estrada é muito longa, tá? E você quebra muitos paradigmas, tá certo? A gente tenta, já há alguns anos, passar essas informações para as pessoas que nos buscam para obter informação. Como eu falei antes, o Lorival foi o cara que foi o precursor, porque foi ele que bolou esse curso do Engeman e o curso de manutenção, pelo menos no Brasil e em outros países aqui da América Latina, América Central. E a ideia saiu de um evento, de um congresso, e aí virou uma febre, né? E até hoje o Lorival trabalha muito mais que todos nós juntos, porque é uma máquina de produzir trabalho, é um cara que está sempre
pesquisando, está sempre participando de congressos, está sempre inovando, está sempre estudando muito também, porque se a gente não estudar, a gente perde o bonde, né? Mas o caminho é esse aí, Roberto. A gente tem que pensar fora da caixa e dar trabalho, tá, Roberto? Não dá para fazer o que o Thiago e o William estão falando aí no horário comercial, não. O horário comercial é aquele do taxímetro, você vai ali só resolver pepino e essas coisas, essas loucuradas que a gente está conversando aqui, tu resolve depois das 17 horas, né? Quando alguém está pensando que a gente está dormindo, a gente está acordado pensando no trabalho. Lorival diz que ele tem, sempre à noite, ele tem as conversas, né? Conversou com o consultor dele, é ele mesmo com o mental superior dele, tentando fazer as coisas acontecerem. Acho que todo mundo aqui passa pelo mesmo processo, entendeu? Mas parabéns, Roberto. A ideia foi essa mesmo. Você está aí diante de dois grandes autores, que é o Thiago e o William, aí, que trabalham nessa linha aí muito duramente, tá bom? E aí eu vou aproveitar, então, o gancho do Roberto. Quem falou? Quem está falando aí? É o William ou o Rafael? Eu. Não, eu ia falar que, assim, esses pontos quentes de dúvida, eu acho que é o que merece ser estressado, né? Que deixa o debate mais específico, né? E né, ainda lá, só relembrando o que eu falei na questão das equipes, né? O fabricante vai sempre amarrando também o que fazer, né? Só que o que fazer tem um tempo. E a modelagem de confiabilidade também se aplica, né, principalmente quando a gente usa as técnicas lá de análise RAM, né, o M lá é a mantenabilidade, onde a gente vai modelar também os tempos de reparo. Então, pega ali aqueles tempos de reparo, né, eu vou calcular qual é a probabilidade, né, a mantenabilidade nada mais traduzindo para o português, o quão fácil né, o quão prático é eu fazer aquela manutenção, e esses tempos, né, que eu utilizo para fazer as intervenções que o próprio manual diz, nesse caso, se eu for manter, ele também é passível de eu modelar estatisticamente para conseguir otimizar os meus tempos de intervenção. Então, só para trazer um exemplo que, beleza, gente, a gente não está trabalhando especificamente com as rotinas de manutenção mais efetiva, mas eu estou trabalhando nos tempos de execução dela. Aí entra no dimensionamento de equipe, nos tempos de indisponibilidade que vão interferir lá na parte financeira da empresa, né? Estamos falando aí de lucro cessante, se for o caso, né, de uma linha de produção, né, como o Thiago deu aí o exemplo anteriormente. Então, acho que isso também é importante colocar que a confiabilidade não entra só na parte do que é feito, mas também no tempo, né, em relação a isso. Exatamente, né? Fala aí, Willi, conclui. Pode falar. Não, e aí eu ia entrar na última colocação aí, muito bem feita do nosso colega Roberto, né, que já foi lá na frente do critério ABC, né, que também é realmente um excelente ponto de partida, né, tem toda uma metodologia aí que o nosso Se amigo for Thiago... possível, eu até quero compartilhar uma tela. O Roberto antecipou aqui, cara, a parte de RCM, rapaz. Deixa eu compartilhar uma tela aqui que vai oferecer 2 oportunidades de análise para o pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Só um minutinho, galera. Vamos lá. Aqui, share, beleza. Tá aparecendo aí para vocês? Já apareceu? Sinaliza aí, Apareceu, galera. Thiago. Apareceu. Coloca então, em modo de apresentação, por favor. Isso. Se colocar no modo de apresentação pode mudar, que tem mais de uma tela aqui, pode ficar um pouco complicado. Mas acho que está dando para entender. O Roberto avançou um pouquinho e já foi lá na frente, né, falando de MCC, né, algumas das ferramentas propostas pelo MCC. E aí eu vou voltar um pouquinho antes, como eu sou um cara que gosta muito de norma, as 2 normas principais que chegaram definindo o MCC é a SAI JA 1011 e 1012. Né? Então, repetindo, JA 1011 e 1012, quem quiser saber um pouquinho mais, mas fora isso, surgiram várias outras, né? E aí, Roberto, exatamente naquilo que você falou, o MCC, né, a principal ferramenta de manutenção de confiabilidade, ela define que alguns passos, e um dos passos é justamente você determinar a criticidade dos equipamentos, né? E aqui você tem 2 oportunidades, que é justamente a árvore de decisão, que foi definida por um padrão, né, da Electric Power Research Institute, e que tem aqui a norma, está aqui a norma, e o mapa de criticidade, que é muito conhecido aqui no Brasil, né, é mais definido, que está na linha do que você colocou, Roberto, que é uma avaliação
que você vai correr aqui, né, o 1, 2, 3, vai fazer a definição do ABC, vai fazer a determinação através de uma matriz, né, de potencial de risco, de perda, de prejuízo, que você vai definir dentro da sua realidade, os graus, né, o grau 1, grau 2, grau 3, para você chegar passando por todos esses itens aqui, ó, S, Q, T, né, que a gente está falando de segurança, de qualidade, de regime de trabalho, de atendimento, frequência de falha, de custo, para poder, depois de passar por essa matriz, determinar se o seu ativo é classificado como classe A, classe B ou classe C. Então, você foi até um pouquinho mais à frente, a gente ia chegar, você já se antecipou. Aqui tem 2 oportunidades simples, para se fazer um trabalho, né, de avaliação de criticidade de equipamento, que está intimamente ligado aos estudos de confiabilidade que a gente tem como proposta, né, dentro da manutenção centrada de confiabilidade. Né? Deixa eu parar de compartilhar. Mas pegaram, galera? Então, o Roberto já se antecipou aí, já trouxe para a gente um exemplo daquilo que a gente precisa fazer. Né? E aí, parou de compartilhar, gente? Já, né? Parou, Tia. Parou? Beleza. E aí, assim, eu queria já aproveitar, então, a oportunidade, já que a gente falou de MCC, Manutenção Centrada de Confiabilidade, de lembrar que essas 2 normas, por exemplo, elas não te dão o que fazer, mas elas te dão um comparativo daquilo que eles entendem como um estudo de MCC. Né? Então, assim, mas a gente pode resumir de forma bem simples a aplicação do MCC em 5 passos, tá? Que é definir as fronteiras do sistema e subsistemas, ou seja, você fazer um diagrama de blocos do seu processo como um todo para entender o limite de bateria de cada ativo, né, de certa forma. Aí passar para um passo 2, que seria definir as interfaces desses subsistemas, das funções, das falhas funcionais que se tem de expectativa desse conjunto de equipamentos, desse processo como um todo. Aí entra o estudo de análise de falhas, né? O passo 3, que é definir os modos de falha de cada falha funcional, que, se você está partindo do projeto, é aquilo que você espera que aconteça. Se você tem o projeto e está rodando, é a análise de falha dos equipamentos que você já tem em operação. E aí a gente parte para o FEMEA, né? No passo 3 do MCC, entra justamente o FEMEA, onde você vai fazer a análise da falha dos equipamentos, a análise da falha funcional, né? Os modos, identificar os modos de falha dos equipamentos, dos ativos. E aí, nessa fase aqui, lembra que a gente comentou lá atrás a respeito do conhecimento dos seus técnicos de manutenção? Essa fase aqui é extremamente importante, porque a gente vai sentar numa sala, vai ter que sentar numa sala, colocar o máximo de conhecimento possível que você tenha. E aí eu gosto, né, de, nessa fase, trazer gente que não conhece também o processo, não conhece o ativo, para que você tenha pessoas participando que pensem fora da caixa, né? Porque muitas das vezes a gente se limita a trazer a quem detém todo o conhecimento e acaba remoendo o mesmo problema, e a solução às vezes está fora. Né? Então, eu acho interessante que essa fase, né, quando a gente vai fazer um FEMEA, a gente traga uma equipe multidisciplinar com conhecimento do ativo e do processo, e algumas pessoas que participam indiretamente do processo e não detêm o conhecimento intrínseco dele. Eu acho muito interessante. Né? E aí, passando para o 4, você vai fazer essa categorização, que é justamente o passo que o Roberto comentou. Você vai fazer análise de criticidade dos equipamentos, ou seja, você faz o FEMEA, você consegue enxergar os modos de falha do equipamento, as falhas funcionais que você tem de expectativa daquele equipamento. A partir do momento que você tem conhecimento das falhas, pelo menos uma listagem que vocês tenham determinado, estudado, como conhecendo a falha e as ações para poder mitigar esses problemas, ações de gestão, ações técnicas para resolver aquele problema, você faz análise de criticidade, utilizando, por exemplo, ali a árvore de decisão, ou então o mapa de criticidade, para assim, então, no final, fazer a implementação das tarefas conforme a criticidade. E aí a gente volta lá para o início que a gente discutiu a respeito da gestão de ativo. Você estudou todos os seus equipamentos, você vai implantar o mesmo tipo de manutenção para todo? Não, não vai, porque o custo vai ficar absurdo. Não vai ter como gerir esse custo. Para a empresa vai ser inviável. Você vai lá e agora você tem, através de um estudo, de uma base de dados consolidada, de pessoas que participaram de uma análise, você tem agora uma quantidade de ativos classificados como grupo nível A
que você vai implementar uma quantidade de manutenção, você vai ali investir em manutenção ali. Você tem uma quantidade de ativos nível B, você vai investir um pouco menos, e o nível C, que você pode determinar até chegar ao ponto crítico de determinar uma estratégia de run to fail, né? Roda até quebrar, estabelecendo um contrato, por exemplo, com alguém, com uma empresa que te forneça aquilo de prateleira, gestão de ativo. Então, assim, percebam, o MCC, como ele traz resultado rápido, uma análise simples, né? Como ele traria o resultado de uma análise bem simples, realizada com a sua própria equipe, com os equipamentos que você tem conhecimento, vai interferir diretamente na gestão do seu ativo de manutenção e nas definições da gestão do negócio, né, como um todo. Então, assim, Roberto se antecipou, mas trouxe um tema aqui que eu sou completamente apaixonado, né? E se eu for continuar falando aqui, eu não vou parar. E, Tiago, eu acho que o tema acabou aquecendo, né, e o debate também, né, porque eu acho que é um excelente ponto de partida, né, e é onde a gente volta também àquela questão das grandes áreas que eu falava lá no começo, né, onde as duas áreas da confiabilidade vão se conectar, né. Então você tem o MCC, que você já explanou com esses 5 passos, mas é a parte proativa, né, cara? Então o FIMEA, como ferramenta também, né, ele é muito efetivo para você identificar os modos de efeito de falha, né, de forma proativa, né, ou seja, antes que aconteça. Então, com a análise, eu vejo muita gente aí, um conceito, né, pessoal usando o FIMEA para analisar falha, né? Então, o FIMEA é usado para analisar a falha depois que acontece, ele tem uma efetividade muito pequena, né? Aí você tem outras metodologias mais adequadas aí, análise de causa raiz, etc. A gente pode utilizar, mas o FIMEA ele entra com esse olhar, né? Eu vou estudar o meu ativo, vou identificar esses modos, efeitos de falha, né? Sendo na fase de produção que a gente falava anteriormente, aí seria o PFIMEA, né? Que entra a parte de processo, né? E propor essas ações mitigadoras para reduzir esse risco aí operacional e preservar essa eficiência operacional que a gente quer atingir. E também nessa questão do critério ABC, né, que você categoriza, um dos itens que você coloca ali é a questão das falhas, né, a quantidade de falhas. Você, quando você fala quantidade daquilo, você entra na parte quantitativa, que é trazer o teu histórico de dados para essa parte proativa da confiabilidade, né? Então, você primeiro faz essa classificação, vamos chamar mais estática, né? E depois, com esses dados de vida dos equipamentos que você vai analisar, você vai fazer as análises aí de LDA, de análise de dados de vida, para você utilizar essas ferramentas de modelagens matemáticas, estatísticas, para poder realmente estudar essas tendências, né? Você vai usar a modelagem estatística para pegar um número pequeno de amostras, né, dos seus equipamentos, dos seus itens estudados, componentes, sistemas, depende da fronteira, como você falou, que você vai definir, né? Com essa população pequena de itens, você, através da confiabilidade da parte de probabilidade estatística, você vai estimar o comportamento de uma população de itens maior, né? Você vai tentar projetar essas tendências ao longo do tempo, considerando que esses itens estão submetidos ali às mesmas condições, né? Você pega esses dados de vida, cara, se esse cara está falhando aqui, matematicamente, eu tenho essa, sendo uma falha paramétrica, né, que eu consigo acompanhar. Falha paramétrica é aquela que a gente consegue verificar medir ela ao longo do tempo, né? Sei lá, um desgaste de correia, né? Uma corrosão, eu consigo ver esse parâmetro evoluindo, então eu posso, através da análise de degradação, projetar quando faz uma extrapolação matemática, né? Você faz uma extrapolação matemática, até por conta da quantidade de equipamentos, né? Se você tem muitos equipamentos com aquela mesma característica, você vai imprimir o mesmo tipo de manutenção, talvez através de uma extrapolação matemática você consiga melhorar a condição do equipamento por meio da escolha, né? Daquilo que você tem de escolha. Perfeito, e você consegue também ganhar tempo, né? Porque você imagina puxando a brasa para a sardinha de novo, né? Os nossos equipamentos são espalhados em grandes extensões territoriais, né? Então você consegue aqui, de repente, de um escritório, você analisar aquela população
né, de uma forma mais detalhada, sem ter que realmente visitar todos, e realmente você consegue propor ações mitigadoras para esse modo de falha especificamente que está gerando, né, esse histórico de falha negativo. Você consegue identificar ali o chamado dos bad actors, né, da sua operação, Isso, e exatamente. consegue propor essas ações direcionadas, baseadas nessa parte de confiabilidade reativa, né, que utiliza esses dados. Então, acho que esse é onde conecta, né, tudo do MCC com a parte estatística e Sim. matemática, né? William, vou pegar 2 comentários aqui e seguir. O Roberto seguiu aqui e colocou: se eu chegar em uma empresa que tenha que montar uma confiabilidade, é essa a estratégia que adotaria? Eu diria o seguinte para você, Roberto. A gente volta no livro do nosso mestre Lorival, lá na Administração Moderna da Manutenção, ele diz o seguinte: primeira coisa, dados. Né? Você começa chegando, montando um banco de dados. Em paralelo, você segue com aquele roteirinho que a gente passou do MCC, que não, é receita de sucesso, cara. É receita de sucesso. Você faz o diagrama de blocos, separa o processo, identifica os limites de bateria, faz o FEMEA, vai para análise de criticidade e redistribui as suas atividades de manutenção em cima da análise de criticidade, né, do nível A, B e C, dentro daquilo que foi visto anteriormente, no passo anterior do FEMEA. É fato, você vai ter resultado rápido. É por isso que o FEMEA, o MCC, é uma das ferramentas talvez a mais importante de confiabilidade para poder aplicar nas empresas. E aí, na sequência, o Everton colocou aqui: normalmente a criticidade dos ativos são realizados por uma matriz GUT, onde dentro da gravidade é suportado por risco operacional, meio ambiente, segurança, custo, reparo, perda da produção. Talvez seja uma boa opção para implantar onde não tem uma metodologia. Legal, beleza, Everton. Em alguns benchmarking, vejo que o pessoal está revisando a metodologia da criticidade utilizando o método de confiabilidade, aplicando o RCM, que é o MCC, tá, gente? Aplicando sistemas redundantes, sobressalentes, etc. O que está sendo mais aplicado hoje para a definição de criticidade dos ativos. O Everton, a matriz GUT é uma matriz muito legal, gravidade, urgência e tendência, né? Para fazer uma análise, mas, assim, eu diria para você que a matriz GUT ela pode ser entendida como subjetiva. Na matriz GUT, normalmente você determina a gravidade de 1 a 5, a urgência de 1 a 5, a tendência de 1 a 5, e ali a avaliação de como chegar ao 5, de como determinar se é o 3, se é 1, e um multiplica pelo outro, né, só para finalizar, um multiplica pelo outro e te dá um número final. E aí você reclassifica os seus ativos em cima do valor final que foi dado. Então, o G dá 5, o U dá 5 e o T dá 5, você vai multiplicar todos eles e você vai estabelecer um ranking. Né, resumindo a matriz GUT aqui. O problema, Everton, é justamente o que você entende por gravidade, o que você entende por urgência, o que você entende por tendência. Você tem que descer mais um nível de avaliação. Aí você vai ter que dizer exatamente o que você comentou. A gravidade, risco operacional, você está descendo mais um nível de avaliação. É grave por quê? Que tem risco operacional? Quanto? Risco no ambiente? Quanto? Segurança? Quanto? Então, assim, você está descendo mais um nível. Essa avaliação já é a matriz de criticidade, entendeu? Então, assim, eu diria para você o seguinte: hoje é muito mais comum e prático utilizar a matriz de criticidade naquele modelo que eu apresentei ali, porque é uma matriz onde você enquadra a matriz dentro da sua realidade. Ali, rapidamente, você consegue determinar, dentro do grau 1, grau 2 e grau 3, o que para você entende como crítico. Por exemplo, custos. Eu não posso pegar aquela matriz que eu vou aplicar na indústria do petróleo e trazer aquela matriz pronta para você entregar. Aplica na sua indústria farmacêutica. Não vai ter como, porque os custos da indústria do petróleo são potencialmente mais altos do que a indústria farmacêutica. Mas você pode pegar aquela matriz e adaptar. Opa, é crítico grau 1 aqui, dentro ainda da matriz. Né? É crítico grau 1 aquilo que for acima de $5 mil. Entre 5 mil e 3 mil dólares é grau 2. E grau 3, aquilo que for inferior a 3 mil dólares. Então, você consegue fazer uma adaptação dentro da sua realidade. Né? Então, assim, eu diria para você o seguinte: hoje, o mais comum, o mais normal, quando a gente faz o estudo do RCM, né, do MCC, é aplicar aquela matriz de criticidade, que é justamente porque a gente consegue adequar a realidade de cada empresa. Né? Então, ali você consegue trazer as dores da empresa para dentro daquilo que você vai avaliar.
E aquela matriz, o legal daquela matriz é justamente essa adaptabilidade, ou seja, você determina hoje o que é grau, o que é equipamento ativo, nível A, nível B, nível C. Realiza todo o estudo, muda a característica de intervenção nos seus equipamentos e estabelece um tempo para reavaliar. Por quê? Porque no momento que você hoje para e estuda aquele ativo, ele tem um determinado histórico de falhas, que talvez vai usar de dados, você vai usar como banco de dados, para determinar ali, naquele campinho ali de número de falhas, se ele é A, B ou C. Pode ser que daqui a um ano, quando você aplique, ele não tenha o mesmo número de falhas. Então, naquela caixinha de avaliação, ele já não vai ser nível A, ele vai ser nível B. Então, um outro ponto importante é que assim, esses estudos precisam ser recorrentes, você precisa voltar, porque você muda a característica, né? Você muda a estratégia, e aí, quando você muda a estratégia, muda a característica, você tem ganhos, né? E aí o seu processo muda como um todo. Então, assim, a ferramenta principal hoje utilizada é a matriz de criticidade. Você vai usar, se você botar na internet, você vai conseguir achar alguns modelos prontos, né? Mas o mais importante é a adaptabilidade e a necessidade da repetibilidade depois da implantação das ações que forem definidas. Ok? Tiago, eu queria botar mais um tempero aí nesse teu molho, né? No sentido seguinte, muitas vezes, né, até trazendo a pergunta do colega, e você trouxe muito bem a questão dos dados, né? O que a gente vê na prática, né, Tiago, é que muitas vezes a primeira ação de confiabilidade, né, baseada em confiabilidade que a gente faz no equipamento, não é no equipamento, e sim nos dados, né? Então, a primeira ação que eu faço é conseguir aumentar a confiabilidade do meu dado para que aí sim eu possa estudar alguma coisa, né? Então, seja isso em otimizar a minha ordem de manutenção para ter informação mais confiável, investir aí nos sistemas cada vez mais focados em ter a confiabilidade do dado, capacitação dos profissionais que vão registrar essa informação, né, que é muito importante também, né, porque quem analisa, às vezes, o cara que está registrando não sabe como realmente tem que se registrar para você ter aquela informação útil, né, para o dado realmente virar uma informação, né, não ser um dado perdido aí. E outra parte bacana que eu acho importante falar em relação ao seu comentário, né, o ABC foi muito bem explanado, e a questão do número de risco, né, o RPN, algumas literaturas chamam aí do SOD, né, que é o que você falou, a gente vai observar a questão da severidade, né, o quão severo é aquilo, aí você entra no severo a nível de segurança, impacto financeiro, né, a ocorrência, aí você entra na parte do histórico, cara, quantas vezes isso já aconteceu, qual é a probabilidade disso acontecer, qual é o meu histórico, é um evento que nunca aconteceu, nunca falhou, né, mas pode ter uma falha aleatória e falhar agora, né? E a detecção, né? Como é que eu detecto se isso acontecer? É um equipamento que é sensorizado, é um equipamento que fica num ambiente isolado, que eu tenho uma rota de inspeção que eu vou uma vez no mês. Então, tudo isso entra no critério de definição desse numerador de risco, né? E trazendo aqui a pergunta do Douglas, faz uma pergunta também muito importante, que é a questão de, beleza, pessoal, falaram, mas qual a orientação aí, né? Qual o nível que eu tenho que realizar para fazer essa criticidade do ativo, estudar essa confiabilidade, conjunto, subconjunto, sistemas ou componentes reparáveis, né? Aí depende do grau de maturidade também que você tem na tua empresa, né, o Douglas? Não adianta se eu pegar aqui a orientação ali de boa prática da literatura, eu vou falar, cara, você tem que chegar aí lá no chamado LRU, né, na confiabilidade, né, o Lowest Replace Unit, né, a última unidade reparável, o último item do teu ativo que você consegue trocar. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente não tem um dado. Vou trazer a bomba de novo aqui no exemplo, que fica mais fácil, né? Cara, você pode chegar ali no rotor da bomba, né, no rolamento, mas você não vai chegar no material da esfera do rolamento, né? Então, você tem que estabelecer, como o Thiago disse, as fronteiras que você quer estudar, né? E as fronteiras... Complementando... Fala, pode falar. Não, e as fronteiras vão ser proporcionais ao grau de maturidade. Se for realmente o fabricante, o cara entra nesse nível de detalhes da engenharia de materiais, qual o melhor aço
para compor a esfera desse rolamento, né, que vai compor a minha bomba. Então depende muito da onde você consegue chegar com os teus dados para você fazer tanto a implementação de um RCM para isso, ou as modelagens estatísticas de dados de confiabilidade, né? Só para complementar a resposta, Douglas, que o Willi deu, está perfeita a colocação com relação à maturidade, e por isso a importância dos 2 passos anteriores, né, do MCC. O primeiro passo, que é definir as fronteiras, sistema, subsistema, né, e definir as interfaces dos sistemas, subsistemas, funções e falhas, está justamente ligado à maturidade da sua manutenção, da sua empresa em realizar manutenção. Então, eu posso definir essas fronteiras a nível micro ou a nível macro. Então, o estudo, né, do MCC, definido por esses passos, ele também vai estar limitado àquilo que você tem como o que entregar, né? Perfeitamente como ele colocou, eu não tenho como fazer a análise do material, do rolamento, se eu não vou fazer esse nível de intervenção. Qual o meu braço para fazer a manutenção? É trocar o rolamento, ou é trocar a caixa do rolamento, ou é trocar o eixo, né, como um todo? Então, assim, a escolha, né, das fronteiras você vai definir no passo 1 e no passo 2, onde você determina ali, né, essa definição, né, quando você faz o diagrama de blocos dos seus sistemas, subsistemas, identifica os ativos, os processos, a partir dali, né, na fase 2, quando você vai fazer as interfaces dos sistemas, subsistemas, as funções, definir as falhas funcionais, você vai chegar opa, é aqui que eu vou trabalhar. Eu, por meio da capacitação da minha equipe, das atividades que eu tenho como responsabilidade, como gestor de manutenção, é aqui que eu vou trabalhar. Minha equipe trabalha trocando o motor, minha equipe trabalha trocando o rotor, e não fazendo o estudo da qualidade da bilha que está rodando ali. Então, assim, por isso a importância de seguir os passos, né? A categorização lá da criticidade vai passar por isso também, né? Assim, eu diria para você o seguinte: em geral, o que a gente procura fazer é uma explosão de uma árvore estrutural. Você define uma árvore estrutural de equipamentos em cima de processos, né? Você define o processo, em cima disso, os equipamentos que estão abaixo dele, e o nível de intervenção. Essa explosão acontece até o nível da sua capacidade de intervenção, né? Então, você faz a explosão da árvore estrutural e, a partir daí, você faz a definição daquilo que você entende como a capacidade da sua equipe de agir, né? E aí entra justamente esse ponto que você comentou, né? Qual o nível? É conjunto? É subconjunto? É sistema ou é componente reparável? Eventualmente, você vai ter sistemas em que você vai fazer uma análise mais genérica e outros ao qual você tem maior capacidade de intervenção, você vai chegar ao componente. Então, essa definição tem que seguir o passo. Vai passar por você, vai passar pela análise da definição do diagrama de blocos, da estrutura, da árvore estrutural que você tem hoje, e do diagrama de blocos de processo, onde você vai determinar esses limites. Tá claro, Douglas? E eu acho importante também, né, que quando a gente fala de confiabilidade, estava fazendo você falando, Thiago, e a gente assume muitas aproximações, né? Aquele conceito, né? Até uma reflexão, não vou nem falar como na pedra, né? Uma reflexão. Toda manutenção ela restabelece a condição plena do equipamento, né? Se você olhar matematicamente, né, a gente assume algumas aproximações, que é a questão do as good as new, né? A gente assume que toda manutenção deixa o equipamento tão bom quanto novo. A gente sabe que na prática não é assim, né? Então Exatamente. é muito importante ter essa questão da fronteira e do teu diagrama de blocos definida também a tua realidade, né? Não adianta querer começar pelo último item manutenível, né? Porque de repente você não tem esse grau de maturidade. E na prática, pessoal, assim, o que a gente observa por experiência é que a maioria das empresas faz a chamada análise caixa preta, né? Que você pega os dados de um sistema ou de um equipamento e você considera que a falha daquela caixa preta ali da bomba, né, ela gera uma indisponibilidade do ativo. Então, se você, de repente, tem uma bomba, né, lá vai eu no exemplo da bomba de novo, que eu acho que ele é bem didático. Cara, uma falha do motor elétrico para a bomba, uma falha no rotor
para a bomba, uma falha de rolamento para a bomba, uma temperatura para a bomba, né? Então o sistema bomba, né, ele tem impacto na sua disponibilidade por um item de qualquer dessa árvore que o Thiago falou. Então é muito importante você também ver o teu grau de maturidade, né? De repente você tem uma falha, você só tem falhas, não tem nenhuma falha referente à temperatura, só tem falha referente à vibração, né? Então, não deixar de também estudar e modelar por causa disso, né? Tem que dar esse primeiro passo, identificar as fronteiras e realmente colocar, né, em prática isso. Então, vou pegar aqui a pergunta de um colega aqui, que eu acho que é um colega aqui de transmissão, né? Aí vou ter que falar, né, Thiago? Tem que aproveitar aqui. Ele botou, pegando um gancho da fala do Thiago, do Willy Douglas acima, sobre a classificação de criticidade, onde muitas vezes está sendo dada por um sentimento e não dados firmes. A gente falou, confiabilidade do dado, né? Um exemplo simples e engraçado é que tinha a fundação do pé de uma torre exposta, né, versus uma estrutura de falta de perfis com vítima de vandalismo. Isso aí é o nosso dia a dia em transmissão, pessoal. Área isolada, furto de estrutura, acontece muito, né? Quem vê de fora, como foi o caso de um setor da empresa, administrativo financeiro, entendia que a exposição da fundação de um pé era muito mais crítico, quando, na verdade, foram enganados pela feiura da foto, ou seja, o que é dito, né, tem que se explodir ao máximo de todos os sistemas e subsistemas. Pois é o quem vê cara não vê coração, né? Então, a foto ali pode ser direcionada e o dado confiável vai entrar justamente nisso. E, como eu falei, né, a primeira ação pode ser justamente a ação de confiabilidade da informação e não a confiabilidade do ativo em si, né, que foi o que a gente falava anteriormente, né, Thiago? Exatamente. O Rafael fez uma outra colocação aqui, em termos modos bem balizados, para determinarmos a criticidade, não ficar na base do sentimento. Exatamente. Aí eu vou voltar, olha como é importante a normativa da coisa. Eu vou voltar lá no início, a primeira fala que eu falei a respeito da norma de manutenção, para fazer o entendimento do que é modo de falha, modo de falha, função da falha, tudo isso está definido lá. Então, quando você vai fazer a análise de falha, né, o FEMEA é dos modos de falha. O que são modos de falha? Aquele grupo tem que entender, tem que estar balizado, tem que ser de conhecimento geral. Aí você tem que voltar à norma, tem que ir lá na norma e definir, modo de falha é isso aqui, gente. Falha funcional é isso aqui, gente, para não confundir, para estar claro para todo mundo, para tirar o sentimento do que é falha. Muita gente nem sabe o que é falha, o que é pane, o que é falha, o que é defeito, confunde as coisas. Então, a normativa é importante para balizar o conhecimento de todo mundo, para trazer todo mundo para a mesma linha de conhecimento, trazer todo mundo para o mesmo nível de conversa, né? Então, para começar a eliminação da falha da análise, né? Já começar a análise da forma correta, né? E, a partir daí, os dados. Por isso que eu voltei lá no Administração Moderna da Manutenção, que é um excelente livro. Para quem é gestor de manutenção, tem que ter conhecimento. Dados. O Willy falou perfeito. O primeiro trabalho que você tem é fazer o trabalho em cima dos dados, né? É tornar os seus dados confiáveis, né, para fazer a análise. Mas, vou retornar à fala que eu falei. A falta de dados não pode lhe impedir de fazer o estudo. O primeiro estudo de RCM que eu fiz, quando eu tracei um Pareto, a maior barra do Pareto era falha nos dados. Isso não me impediu, você elimina aquilo e parte para os outros. E aí melhora, por isso que eu falei, a gente trabalha sempre adequando os dados. Primeiro, eu respondi essa pergunta aqui. Você parte tentando trabalhar na base de dados ou torná-la melhor, mas, em paralelo, toca os processos, toca as atividades e manda estudo para cima de confiabilidade para melhorar o dia a dia. O Carlos está chamando aí, gente. E aí, Thiago, a gente está se encaminhando aí para o final da conversa, né? Mas consolida isso, né? Como a gente trabalha no curso Esgaman aqui, né? Tanto a minha disciplina quanto a sua, a gente aborda muito essa questão. Pessoal, quem vai ser o guardião da confiabilidade, desses conceitos, somos nós, profissionais, entendeu? Então, a confiabilidade ainda é, como a gente falou no começo, encarada, né, como algo muito longe, supérfluo, para o futuro, está ali distante, é dispensável, né, está além ali da nossa necessidade, ou então é aquela frase clássica, né,
existem outras prioridades, né? Ou então a gente demora a aceitar isso, né? Então essa criação da cultura é muito importante e é a gente que faz isso no dia a dia, né? A gente tem aquela questão da piada lá da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre fizemos assim, né? Então a gente tem que ter essa cabeça aberta. O professor Almeida sempre fala muito a questão de ter a mente aberta e estar aberto ao novo, né? E realmente, cara, confiabilidade não é esse bicho de sete cabeças e não está anos-luz da gente, não. Ela é justamente uma ferramenta, né? Tanto a reativa quanto a proativa, que vai nos ajudar a atingir esses objetivos, né? De gestão de ativos, né? Ela vai suportar a gestão de ativos e de modo a atingir aquele balanceamento entre custo, risco e desempenho, que é a nossa eficiência operacional e eficiência do negócio, né? Almeida quer complementar aí, falar? Tá sem som? Ah, beleza. Acho que tá mutado aí o professor. Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu tirar ver aqui. aqui. Agora Aí, sim, tirou. Agora foi. fui punido, Pô, penalizado. Willy, você mutou o Carlos? Falei de Não, novo. jamais faria isso. Estou Jamais pedindo faria isso. aqui para ver. Censurar o Carlos. Não, mas olha, foi brilhante a palestra de vocês, foi um tema que eu já sabia que ia gerar Acabou? muita discussão. Acabou. Muita discussão. Pedi até, inclusive, para ele abrir o microfone para as pessoas que estão participando, para que todo mundo possa falar, né? Eu gostei muito, principalmente das dúvidas, das discussões que os participantes colocaram, porque é isso aí mesmo. Eu ando em muitas empresas, tá? Infelizmente, a realidade que a gente encontra ainda tem muita empresa que às vezes o cara está querendo falar de confiabilidade, mas a primeira ferramenta, que é inventário e cadastro dele, está capenga. Então, se o inventário e o cadastro da pessoa não funciona, né, como é que ele vai trabalhar com confiabilidade? Se ele está numa empresa que ele tem o mesmo ativo com dois nomes, né, ou ativos idênticos, né, da mesma linha, né, mesma unidade, tudo igual, só que está com o número do almoxarifado, né? Então, o número da manutenção, o inventário da manutenção, ele pode até incorporar o número do patrimônio, né? Mas o número do patrimônio não vai ser aquele que vai ser usado na manutenção, né? Porque senão confunde tudo e você perde as questões dos históricos das famílias, né? Então, esse negócio da codificação, do cadastramento, né? É uma ferramenta importantíssima. Só que quando você fala que a pessoa precisa fazer isso, ele acha que isso é um custo desnecessário, né? E aí volta aquela velha briga, manutenção é investimento e manutenção é custo, né? Então, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Temos encontrado também alguns gerentes de manutenção por aí pela vida que ainda não sabe bem o que ele está fazendo ali, né? E falta o quê? Falta a leitura, né? A palestra de hoje começou muito bem, porque tanto o Willi quanto o Tiago falaram em norma, né? O Tiago colocou perfeitamente bem a importância de você conhecer qual é a nomenclatura que é falada na norma, né? Que a gente chama de defeito? O que a gente chama de falha, né? Tem empresa que está ao contrário, tudo bem, o cara definiu, botou lá no procedimento dele, que falha é defeito, defeito é falha, ele vai continuar falando errado o resto da vida dele. Só que na hora dele publicar um artigo, na hora dele fazer algum benchmark, ele vai estar fazendo na contramão da história, tá entendendo? Então, assim, gente, não tem receita de bolo, né? A gente precisa, já colocamos aqui várias vezes, sair da caixinha, trabalhar muito, porque se não trabalhar muito, você não chega onde você tem que chegar. E a outra coisa que eu falo sempre é que quando você faz a coisa bem feita, né, você dá até um resultado para a empresa, mas o melhor resultado que você vai dar é para você mesmo. Porque aquilo que você aprendeu fazendo, né, é algo fantástico, tá certo? Então, cara, vai se dedicar, vai ler, baixa livro, né? A gente está com um colega aqui que é o Vandeilson. Quando eu conheci o Vandeilson, que eu fui visitar uma empresa que ele trabalhava, ele já tinha lido todos os livros, tá? Que foi falado aqui, ele já tinha lá já a biblioteca particular dele lá,
e, na ocasião, até quem era o chefe dele não queria nem que ele fizesse o curso. E aí hoje o cara formou, já virou professor, já fechou engenharia de produção, fechou umas 3 pós, já escreveu uma série de artigos, né? Como todo mundo que está aqui hoje sabe, e a pessoa ainda não conseguiu evoluir. Então, assim, não aceitem também limitações. Ah, não dá para fazer, você não é capaz. Cara, isso aí é a história da carochinha, né? Se você quiser, se você se dedicar, você vai chegar lá muito além daquilo que você pode imaginar, né? Falei para um colega nosso aí que eu falei para ele, olha, se você acreditar nessa metodologia, que foi passada de uma forma muito simplória aqui e dá bastante trabalho para você fazer, você tem que treinar muito e tem que se dedicar, você vai dar resultado em qualquer lugar que você chegar, né? Você tem empresa, você chega que o mato está muito alto. O mato está muito alto, você vai lá, passa lá uma maquininha só e tu já ganhou os 45% de efetividade. Dos 45% para cima vai ficando cada vez mais um pouquinho difícil. Né? Ah, eu estou com 70% aqui, né? Meu OE está bacana, estou com efetividade legal, para 71 já vai dar um trabalho, para 72 dá um pouquinho. Se você estiver falando em confiabilidade de 85%, 90%, aí você vai ter muito trabalho, porque realmente, para chegar lá, é importante você ter trabalho. E, às vezes, também, você está, de repente, numa empresa, está buscando confiabilidade de 90%, você só precisa de 50%. Então, cuidado com seguir a meta de olhos fechados, né? Faça aquilo que a sua empresa precisa. Como o Thiago falou e o Willi falou o tempo inteiro, qual é o seu negócio, né? Você tem que estar ali para bater a meta do negócio da empresa, não é para você ser o campeão. Ah, eu tenho a melhor manutenção do mundo, legal, mas o teu custo também é o maior custo do mundo, então você está além do que você deveria estar e está jogando dinheiro fora. Então, cuidado, tá? Não vai no modismo, vai na categoria, vai estudar, vai ser feliz. E se você quiser participar do nosso Ex-Gaman, vocês vão ter aula aí com tem 3 aqui dentro da sala, é o Tiago, o Willi, o Vandeilson, o Lorival Tavares, o Franklin, tem outros professores na sala que não se anunciaram, né? Mas fazem parte da nossa equipe, uma equipe campeã, que vale a pena, porque a gente trabalha muito com exemplo real, tá? Lógico, tem teoria? Tem. Frank Nonato está ali, é o rei de TI do nosso curso do Exgaman, tudo sobre indústria 4.0, confiabilidade na indústria 4.0, inteligência artificial. Vocês vão ter aula com o Frank Nonato, tá bom? Quiser saber um pouquinho de manutenção de indústria farmacêutica, fala com o Gabriel Castro, já muito também, tá? Então, assim, gente, fiquem com a gente, gravem nossos nomes. Vocês podem procurar por nós sempre que vocês precisarem. A gente está aqui para dar apoio a todo mundo e qualquer engenheiro de manutenção que se preze, ele compartilha informação, ele compartilha conhecimento. Então, nosso grupo é esse aí, que vocês estão conhecendo agora, alguns, né? Outros já conhecem de outras datas, mas fiquem com eles aí, troquem informação com o Thiago, com o Willi, pega o e-mail deles aí, vou pedir para vocês botarem o e-mail no chat aí, para as pessoas poderem fazer contato com vocês depois, tá? E aí, gente, muito obrigado por tudo. Já são 9h08, passamos 8 minutos do nosso tempo regulamentar. Só dá um tempinho para registrar aí o e-mail do Gabriel Castro, já botou lá, botou Castro Gabriel. Esse aí é esperto, esse menino aí. Ele é um cara que gosta muito de feijão amigo, né? É mineirinho, gente boa, tá? Mas Deixa eu registrar aqui o e-mail. Isso, bota seu e-mail. Dia 25/13, a gente vai ter aula com o Lorival, nesse Gaman, e ele vai exatamente começar por essa primeira parte que eu estou falando aqui, que é o PCM. Né? No meu entender, é o carro-chefe de tudo. Se você erra no PCM, você erra em todo o resto, entendeu? Ó, o Willi já botou o e-mail dele ali, Rafael está agradecendo aí, Thiago Dutra também botou ali o Thiago Dutra. Esse é novo, hein, Thiagão? Para questões de confiabilidade, eu deixo sempre esse. Melhor. Gente, muito separar do obrigado pessoal, que senão mistura os assuntos. Vou passar para o Willi e para o Thiago para se despedir de vocês. Eu fico muito satisfeito aí
9, 10, com 63 pessoas na sala. Foi muito bom. Ô, gente, só agradecer vocês, a toda a organização do curso aí, o pessoal da PUC que está com a gente aqui também até esse horário, pela oportunidade. É muito gratificante para a gente ver, como o Almeida falou aí, meio de semana, todo mundo cansado de trabalho, mas buscando conhecimento, buscando autodesenvolvimento. Estamos aqui com 63 pessoas online para falar desse tema aí que a gente é apaixonado. A gente viu aqui no chat colegas com excelentes contribuições. A gente tentou fazer realmente um bate-papo bem informal, sem entrar muito, mas a gente é apaixonado, acaba tendo que entrar em teoria, ver um comentário desse aqui do Everton, por último, já falando do beta calculado, da modelagem que ele fez lá, que a galera é entusiasta. Então, o beta menor que 1 é mortalidade infantil da curva da banheira. A gente já quer explorar, mas aí, devido ao tempo, a gente não consegue. Mas não vão faltar oportunidades. Deixei meus contatos aí para vocês que quiserem trocar experiência. A gente está lá no curso aí do Exgaman, né? Para quem quiser mais informações aí, o pessoal já colocou o link no chat. É um prazer estar com vocês. Vai ser um prazer estar com vocês, né, no curso, debatendo esses assuntos com casos práticos, com estudo de caso. A gente faz realmente, a gente está sempre ouvindo o mercado, ouvindo a demanda do mercado para trazer produto realmente que vocês consigam aplicar nas empresas, nas organizações, né? Temos colegas aqui de diversos setores, como eu falei. Recebemos aqui saudações do Cauê aqui da Latam Airlines, né? Que a aviação é a mãe da confiabilidade aí, né? Então é muito bacana ver todos esses colegas aqui dispostos a falar sobre esses assuntos. Então, só gratidão aí, obrigado a todos. Meu e-mail, meu contato aí no LinkedIn, para quem quiser conversar mais, estou à disposição. Boa noite a todos e parabéns para vocês que ficaram aqui com a gente até essa hora. É isso aí. Eu queria emendar o agradecimento do Willy, né, por todos vocês estarem presentes aqui, tantos professores que acessaram para compartilhar com a gente aqui também essa discussão, mas os colegas aí que até às 9 da noite estão nos acompanhando aqui, né, trabalharam hoje o dia inteiro e estão dedicando aí as 2 horinhas, 3 horinhas para esse bate-papo. Então, queria agradecer pessoalmente aqui, individualmente, cada um dos presentes. Tá? A gente se coloca à disposição. Queria agradecer a PUC pelo espaço. É muito legal esse espaço de bate-papo, né, aberto assim, para que a gente possa debater, possa discutir. Isso é muito legal, essa iniciativa é muito legal. Os temas são sempre muito interessantes. Tem uma vez por mês, pelo menos, está acontecendo, tá, galera? Então tem outros temas a ser debatido. Queria agradecer aí pelo espaço, ao Carlos pela moderação, pelo espaço aí também cedido, ao Willy por a gente ter compartilhado essa discussão, né, Willy? Muito legal aí. Fico feliz por estar participando disso, fico feliz pela presença de cada um de vocês. Como eu falei, a gente está à disposição. Está aí também meu e-mail, meu contato no LinkedIn. Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, não tem qualquer problema. Dentro das nossas possibilidades, a gente vai estar sempre respondendo a você. Como ele comentou, o Exgaman, que a gente está tendo a oportunidade de dar aula, a gente procura estar atualizando o tempo inteiro. E quando a gente passa ferramentas, a gente procura ser o mais prático possível para levar para você aquilo que você tem como fazer. Não adianta a gente encher você de teoria e você sair dali e começar a se perguntar, tá, e agora? Eu começo por onde? Não, a ideia é a gente estar fornecendo conhecimento para vocês, para que vocês possam sair praticando já na aula e sair dali já praticando. Então, esse é o objetivo, o curso ser diferente justamente para poder alcançar aquilo que o aluno está indo buscar, que não é só o conhecimento, mas é a aplicabilidade da coisa. Tá bom? Então, mais uma vez, queria agradecer a todos, uma excelente noite, uma excelente continuidade de semana aí, que tenhamos muita tranquilidade, paciência e força para tocar a manutenção. E eu vou repetir um mantra: manutenção não é custo, manutenção é investimento. Isso aí. Valeu, gente. Meu amigo, muito obrigado por tudo, Willy e Thiago. Obrigado também ao meu amigo da PUC, a Giovana, Felipe, a professora Ana Rosa, que é a nossa coordenadora pela PUC, né? E a equipe de apoio da PUC, do CCE PUC Rio, que realmente CCE é o que é mais importante para a gente poder divulgar essa participação aí no bate-papo que eles disponibilizam para a gente aí, quase 2 horas de apoio, né? E é um evento totalmente gratuito, entendeu? Então, isso aí a gente leva com muita consideração, porque é uma coisa que é relevante para a gente poder transferir conhecimento, tá?
Então, boa noite para vocês. Vou pedir para encerrar para a gravação agora, para a gente poder sair da sala, tá bom? Um abraço a todos, espero encontrar vocês